Silêncio. Olá, pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo nutricional da nossa mentoria VIP. E hoje temos uma convidada de honra, uma amiga querida que também é nutricionista. Está comigo e com o Will lá no GEC, que é o grupo de educação continuada do Souto e do Dr. Bomeni. E a Paty, gente, ela é uma pessoa expert em rótulos, né? E como vocês já tiveram aí uma aulinha, então, sobre rótulos comigo, na nossa aula do mês passado, dessa vez eu trouxe a Paty para ajudar a gente a interpretar um pouquinho sobre os rótulos de proteínas, de bebidas proteicas e barrinhas de proteína, tá? Então, a Paty, ela já está há muito tempo estudando sobre esse assunto e é por isso que ela é minha convidada de honra. Paty, muito obrigada pela presença aqui na nossa mentoria, seja muito bem-vinda. Se apresente para os nossos queridos, conte aonde que você está, conte um pouquinho de ti para a gente. Prazer, Hilário, muito obrigada pelo convite, obrigada, Will. É um prazer enorme estar aqui com vocês, passar um pouco de informação de qualidade, informação útil para todos da mentoria. Espero poder contribuir no conhecimento de vocês. Eu sou Patrícia, sou nutricionista, atendo no Rio de Janeiro, capital, atendo online. Meu foco é emagrecimento, doenças metabólicas, e gosto muito dessa parte de rótulos, de produtos proteicos, essas pegadinhas. Isso é um conteúdo que eu tenho muito no Instagram, que eu gosto o tempo todo, estou aí olhando, mostrando essas pegadinhas que a indústria ela faz a gente às vezes cair. E espero hoje trazer aqui algumas dicas importantes para vocês também estarem atentos a cada momento de compra, a cada momento de escolha. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Ah, obrigada. Pois é, né, Paty? E falando nisso, na verdade, está na moda, né? Meu Deus do céu. A gente vai no supermercado, vai na farmácia, vai no posto, naquela loja de conveniência, e tá cheio de produtos com alegações de proteicos já no rótulo frontal, né? Vamos desvendar um pouco sobre esse mistério? Nós trouxemos hoje, né, Lari, 5 dicas práticas, fáceis de vocês entenderem e guardarem, para quando forem fazer as compras, vocês já lembrarem dessas dicas, assim, porque mais importante do que a gente trazer aqui, né, a indicação de produtos é ensiná-los ao que identificar no momento da compra, para que vocês possam fazer as próprias escolhas, né, Lari? Independente de onde vocês estiverem, se estão no Brasil, fora do Brasil, independente da condição financeira que cada um pode ou não, do que gosta, da estratégia alimentar que está seguindo. Então, vocês tendo o domínio desse conhecimento, vocês podem fazer as próprias escolhas. E isso é melhor do que a gente trazer aqui um leque de marcas indicadas de cada produto, para vocês poderem ter essa independência, né, essa autonomia para fazer escolha. Isso que é mais importante. E como a gente estava comentando, né, Paty, o nosso objetivo com essa aula, pessoal, como a Paty disse, não é mostrar marcas ou falar que tal marca é boa e tal marca é ruim, mas é justamente para que vocês assumam esse protagonismo pelo seguinte: as próprias marcas, elas podem fazer alterações nos seus produtos, nos seus ingredientes, nos seus rótulos, nas suas receitas, a hora que elas quiserem. Exatamente. Sem anunciar para o consumidor. Então, às vezes, e isso é muito comum, a mesma marca ter produtos completamente diferentes. Então, a gente chega aqui e diz para vocês, a partir de hoje, vocês só vão comprar barrinha de proteína de tal marca. E aí você vai ver que, às vezes, o mesmo fabricante tem diversos tipos de barrinha de proteína, diversas bebidas proteicas. Então, o nosso objetivo aqui é ensiná-los em primeiro lugar, né? Exatamente. Bora lá, então, para as dicas? Vamos lá. Então, a primeira dica, deixa eu passar aqui. A primeira dica, que ela parece óbvia, mas é aonde a gente mais se engana, é que ter proteína escrito no rótulo, no painel frontal do produto, não garante que o produto realmente é proteico. Né? Hoje, nós estamos num momento que a proteína, ela é o nutriente da vez.
num passado não tão distante, eram os produtos light, né? Tudo era light, zero gordura. Hoje é proteico. Então, aqui eu trouxe até alguns exemplos da variação de produtos que contêm ou proteína, ou proteína, ou whey no rótulo. Isso, eles vão desde os shakes, chocolates, bebidas veganas, pão, mistura de bolo, leite em pó. Esse aqui é um shampoo que tem em destaque proteína no rótulo. Então, é o nutriente da vez. E isso não é ruim, né? Eu acho assim, tomara que essa moda realmente continue, porque a gente está cercado de produtos ultraprocessados que geralmente são muito ricos em calorias de carboidratos e de gorduras, né? Poucas proteínas. Só que se a gente está nessa moda de produto proteico, realmente isso é um destaque que a indústria está dando para um nutriente que é muito importante para a nossa saciedade, enfim. Então, não é ruim, só que a gente precisa ficar muito atento, porque os painéis frontais dos produtos, eles enganam, né? Muitas vezes a gente vai no impulso, no ímpeto lá de ler o rótulo e ver a palavra proteína e já achar que por si só aquele produto já é saudável, né? E não, então assim, a primeira dica que a gente trouxe aqui para vocês é que não se enganem se o produto tem a palavra proteína na chamada do rótulo frontal. Isso não quer dizer que o produto realmente é proteico. Essa é a primeira dica que a gente trouxe para vocês. E aí, já que vocês chegaram lá no momento da compra, viram um produto que chama lá, tem a chamada proteína, eu não vou acreditar no que está falando. Então, o que vocês vão fazer? E aí, vamos para a segunda dica. Vocês vão virar o produto para a tabela nutricional, porque a quantidade de proteína, ela deverá ser maior que a soma das gorduras e carboidratos. Né? O que a gente quer? Um produto proteico. E o produto, ele só é fonte de proteína se ele tem mais proteína que os demais macronutrientes, né? Então, se eu estou comprando um produto que se diz proteico, mas na verdade ele tem mais carboidrato que proteína, o produto não é proteico, é fonte de carboidrato. E isso engana demais, né? Então, vocês viram lá, na primeira dica, não acreditei que ele é proteico. Virei o produto, vou para a tabela nutricional, vou avaliar a quantidade de proteína que tem naquele produto. E aí, foca lá. Qual é a quantidade de proteína que eu tenho? Qual a quantidade de carboidrato e de gordura que tem? Como que está a proporção? É proteico? Não é? Eu trouxe até um exemplo aqui para a gente discutir, né? E aí aqui a lupinha. Será que é proteico? Não é? Né? Fato ou fake? Nós vamos focar nas barrinhas e nas bebidas lácteas, que são os produtos que estão muito em moda agora, né? Inclusive, Paty, antes de a gente avançar, eu queria relembrar o pessoal da mentoria aqui, o pessoal, né, que está assistindo, que vocês já têm o conceito, né, que eles já aprenderam na mentoria, o conceito da estratégia PE, que é a estratégia proteína e energia, né? Então, muitos, inclusive, usaram essa estratégia na mentoria, usam ela como uma ferramenta tanto de emagrecimento, porque alguns ainda estão no processo de emagrecimento, outros já emagreceram e usam a estratégia proteína e energia como uma estratégia de manutenção de peso, tá? E eu acho que aqui a gente vai mostrar na prática como calcular, né, essa relação entre proteína e energia de um produto que é industrializado. Porque quando a gente fala de comida de verdade, é simples, né? A gente mais ou menos já sabe reconhecer ali no prato o alimento que é fonte de carboidrato, o alimento que é fonte de proteína, né? De gordura também, né? É um macronutriente que faz parte. Mas e aí, quando a gente pega os produtos industrializados? Então, aquilo que eu já falei para vocês na aula, ler sempre o rótulo do alimento, e nesse caso aqui, para a gente poder identificar se tem mais de proteína do que energia, é analisando a tabela nutricional. Exatamente. Então, vamos lá pegar um exemplo de barrinhas de proteína. Viramos o produto ou buscamos no produto, no rótulo do produto, a tabela nutricional. Eu coloquei 2 exemplos aqui, né? Esse primeiro exemplo aqui, essa barrinha aqui, ela está por todo lado, né? Em fila de farmácia, gôndola de supermercado.
e se diz proteica, né? Uma barrinha de proteína, Protein Crisp. Vamos ver a tabela dela? Então, de cara, você já vai lá nos 13 gramas de proteína. Você vê aqui, ó, que no painel frontal é o que eles chamam a atenção. Mas, e os demais macronutrientes? Vocês que já sabem do conceito da proteína e energia, quanto de energia essa barrinha carrega? Olha só, a quantidade de carboidrato, eu não estou nem somando gordura, só de carboidrato que ela tem. Muito mais que a quantidade de proteína. Isso é um Já produto ultrapassou proteico? a proteína. Pois é. Que produto proteico, que barrinha de proteína é essa? Isso é barrinha de energia. É uma barrinha de carboidrato, é uma barrinha de energia. Não é barrinha de proteína, né? Ah, mas mesmo assim eu quero levar, prefiro isso do que algo pior. Ok, mas você já está ciente de que ela não é uma barrinha de proteína. É diferente você tomar a decisão já munido da informação do que você está levando, né? Porque o que acontece hoje em dia é que a gente é levado pelo marketing do rótulo, achando que está pagando mais caro por algo que é proteína. Tendo em vista que a proteína, ela é um ingrediente caro, ela é um ingrediente nobre para a indústria. Então, por isso que os produtos proteicos, eles são mais caros. Mas nesse caso aqui, a gente, né, a pessoa está levando enganada, né? Então, é fake, não é uma barrinha, é uma barrinha de energia. E aqui eu trouxe um outro exemplo. Infelizmente, no Brasil, nós temos pouquíssimas opções de produtos realmente proteicos em forma de barrinha. Essa é uma barrinha americana, mas a gente encontra para comprar no Brasil. Mas eu trouxe o exemplo dela para vocês verem a diferença, né? Ela tem 20 gramas de proteína e de energia ela tem 14. Né? Ela tem 7 de carboidrato, 7 de gordura. Ou seja, é uma barrinha de proteína. De fato, ela é de proteína. Então, entendam a diferença, né? Então, desse primeiro crivo, vi que chamada proteica, não acredito, virei, vou para a tabela nutricional, ali você já faz uma primeira seleção do que é, do que não é, né? Bem rápido. Isso não adianta falar assim que leva tempo, é complexo, não. Em poucos segundos você vira, bate o olho e identifica se é proteico ou não. Tá? Eu trouxe Paty, diga. Antes de a gente avançar, uma dúvida, e até para você que já tem mais prática de analisar os rótulos. Geralmente as barrinhas de proteína, quando elas colocam o tamanho da porção, como é que tá, assim, mais ou menos nos rótulos gerais? Eles colocam o tamanho da porção inteira da barrinha? Então, que nem essa da Quest, por exemplo, a barrinha toda, bem ali em cima, está dizendo que tem 60 gramas, né? Isso. Eu não consigo ler o rótulo frontal, mas eu acho que é isso mesmo, né? A barrinha toda tem 60 gramas, né? Isso. Na nova legislação, ela obriga a colocar, que nem todas ainda estão atualizadas, mas ela obriga a colocar em 2 informações, para 100 gramas e para a porção. E a porção da barrinha, geralmente, é 1 unidade. Então, vocês vão, assim, e isso varia, né? No caso desses 2 rótulos que eu trouxe, ainda está no formato antigo, mas, de qualquer forma, é para 1 barrinha. Vê aqui, ó, no rótulo ele diz que tem 13 gramas e na tabela também. Então, essa barrinha tem essa quantidade que está dizendo aqui. Ótimo. Ô, Paty, e isso não tem rótulos, por exemplo, porque eu não me lembro de ver, por exemplo, a porção menor do que a barrinha toda. Por exemplo, ter a porção, digamos, 30, porque eu lembro que existem alguns produtos, claro, falando de outras coisas, que às vezes o fabricante coloca o tamanho da porção de propósito menor, que é para poder os valores dar todos menores e a pessoa pensar, né? Porque isso é um detalhe importante. Nós temos que ficar atento, principalmente porque tem circulado no mercado tanto o rótulo antigo, que não obrigava a colocar, nem sempre, né? Às vezes o tamanho da porção era metade do produto. Exatamente. Mas nos novos rótulos, eles são já para o tamanho do produto. Então, vai ser para 1 barrinha, para um shake. Mas, assim, nós temos que ficar atentos. A gente tem que saber que pode acontecer dele estar informando que é uma quantidade de porção diferente da unidade. Isso. Então, fiquem atentos a isso, né? Dê uma olhada lá, ó, fala quantidade por porção. Aqui cita que é 1 barra, mas é mesmo? São 60 gramas? Isso, né, são informações simples da gente confirmar que a gente precisa ficar atento.
né? Isso. Infelizmente, não tem uma fiscalização muito rígida em rótulos no país. Então, a gente encontra de tudo. Eu que lido com isso todos os dias, eu vejo cada rótulo, e às vezes de grandes empresas, que a gente fica surpresa, né, de saber como que aquilo foi aprovado dentro da empresa. A gente vê claramente que ela está incorreta. Então, fiquem atentos, né, essa questão do tamanho da porção, porque às vezes né, acontece muito de iogurtes, potes grandes, coloca lá, tem 28 gramas de proteína. Só que aí você vai ver que para você ter 28 gramas de proteína, você tem que tomar quase meio litro de iogurte. E aquilo são muitas calorias. Ou o litro inteiro. Carboidratos, exatamente. Então, assim, eu sempre falo, ignorem o painel frontal. Aquilo ali é puro marketing, aquilo ali é a distração para levar um consumidor que não tem informação. Que ele vai na pressa, que ele acredita, que ele acha que realmente a indústria está preocupada em te dar informação. Ela quer vender, ela quer o lucro. Você precisa ter informação para saber se vale ou não a pena levar aquele produto. Ótimo, excelente. E aí vamos para o segundo fator fake, as bebidas lácteas. E aqui eu trouxe elas são bem parecidas porque é um produto que confunde muita gente, né? Eles são parecidos, da mesma marca, o rótulo, né, similar. Qual é a diferença aqui? Para quem olha, para quem compra, muitas vezes a pessoa vai pelo preço, né? Esse aqui, o de 15 gramas, ele é mais barato que o de 25, mas por quê? A gente tem que se questionar. Por que ele é mais barato? Porque ele tem menos proteína, porque a lista de ingredientes dele é menos nobre do que o outro, né? Ele tem ingredientes mais baratos do que o de 25 gramas. E aqui a gente vê a mesma informação, né? A quantidade de... Aqui você vê, Lari, que está o rótulo antigo. Olha Isso. só, por 100 ml. 100 ml. E, na verdade, o shake é de 250. Nos novos rótulos, eles já têm uma coluninha do lado para os 250. Mas nos antigos, a gente encontra muito ainda, a gente tem que fazer o cálculo, né? Então, ele tem aqui, se a gente vê a proporção, ele tem, já de cara, a gente já vê que ele tem mais carboidrato do que proteína. Eu nem precisei somar gordura para ver energia. E já o de 25 gramas, não. Né? Ele tem mais proteína, de fato, do que energia. Então, o de 25 gramas, ele é mais caro do que o de 15, por isso, né? Não tem mistério para a indústria. Ele é uma bebida láctea realmente proteica e o de 15 gramas não é. Né? E aqui as pessoas se enganam muito achando que, né, que não tem tanta diferença entre um e outro. E aqui eu nem entrei na lista de ingredientes. Né? A gente só está fazendo aquele segundo crivo de saber se é proteico ou não, pela quantidade de proteína e de energia. Perfeito. E essa informação, pessoal, sempre na tabela nutricional, né? Exatamente. A lista de ingredientes a gente deixa daí depois. Se eu fosse dar uma ordem para a pessoa do que ela prestar atenção, é o que a gente está seguindo aqui, painel frontal, ignora, procura a tabela nutricional, em segundo lugar. E aí já faz a segunda seleção ali pela quantidade de proteína e de energia. E aí, beleza, gostei, é um produto proteico, vamos para a terceira dica. Vocês vão para a lista de ingredientes. Por quê? Nem toda proteína, ela é igual, né? A proteína de origem animal, né, como leite, carnes, ovos, elas têm alto valor biológico, elas têm todos os aminoácidos nas quantidades equilibradas, né? E tem outras proteínas, como colágeno, algumas de origem vegetal, elas não têm essa quantidade equilibrada de aminoácidos. Elas têm mais de uns, poucos de outros. Então, onde que a gente vai saber qual a qualidade da proteína? Porque no rótulo, na tabela nutricional, a proteína que é informada ali, ela independe se ela veio do whey, do colágeno, do glúten, da aveia, né? Ela é proteína. Ela sendo de origem animal ou vegetal, ela consta no rótulo como proteína. Eu só saberei a qualidade dessa proteína lendo a lista de ingredientes, que é a terceira dica.
Então, vocês avaliaram a tabela nutricional, vamos na lista de ingredientes para ver qual a qualidade dessa proteína. E aqui eu trouxe, né, alguns exemplos de barrinhas e de bebida láctea, bebida proteica, que a origem, a qualidade da proteína veio do colágeno, veio da aveia. Então, são proteínas de qualidade inferior, né? Então, vale aqui o critério, assim, se você tem um produto que ele tem a mesma quantidade parecida de proteína que um outro, mas esse veio do whey protein e esse está vindo do colágeno, ou esse está misturado com colágeno, porque a indústria também faz isso. Muitas vezes elas balanceiam, elas colocam um pouco do whey, um pouquinho de colágeno para ficar mais barato, né? É uma qualidade mais, é uma proteína mais barata para a indústria. Mas se eu tenho uma opção que é só whey protein, com whey protein, e o outro que está misturado com colágeno, né? Aí vocês podem fazer a terceira escolha, o terceiro crivo de escolha. Eu vou levar o que não tem colágeno, já que tem uma qualidade inferior do que o whey protein. Então... Ô, Paty, eu acho que dá de a gente explicar, assim, né? Por que a gente considera o whey uma proteína mais completa? Né? Por que a gente prefere que tenha whey, uma bebida ou uma barrinha? Por que a gente prefere que esta proteína venha do whey? Vamos explicar por quê? Sim, o whey, então assim, né, antes de tudo, as proteínas que elas vêm do leite, das carnes, dos ovos, elas têm, é o que a gente chama de alto valor biológico. Toda proteína ela é formada de aminoácidos, e esse perfil de aminoácidos das proteínas de origem animal, elas são completas, elas são equilibradas. Né? O colágeno ele vem de onde? Ele vem principalmente de pele, de ossos bovinos, ocasionalmente de membrana de ovo. Ela tem uma quantidade desses aminoácidos desequilibrada. Ela tem alguns mais, outros menos, alguns não tem. E aí, o que acontece? A indústria ela faz um processo de hidrólise, né? Que isso é a quebra em menores, né? Em peptídeos, em pedacinhos menores, para facilitar a absorção pelo nosso corpo. Mas ela tem uma qualidade inferior a essas outras fontes de proteína animal, que no caso é o whey, que ele vem, né? Ele vem do leite. Então, esse perfil de aminoácidos é menos completo, ela é uma qualidade pior do que do whey protein. Então, sempre que tiver produto misturado com colágeno, no caso é para a indústria baratear o custo médio do produto dela, sem tirar a quantidade de proteína do rótulo. Então, é muito comum, às vezes a gente nem percebe isso, mas algumas vezes, agora vocês mais atentos, deem uma olhada lá na lista de ingredientes. Às vezes ela fala lá, tem 20 e poucos gramas de proteína, e vai olhar na lista de ingredientes, tem whey protein, colágeno hidrolisado, e, né, proteína isolada de soro de leite. Então, vocês vão ver que está misturado. Eles misturam uma proteína mais nobre com uma menos nobre, porque, na média, aquele custo vai ficar mais baixo para ele do que só usar whey protein. Você Exato. Quer complementar com alguma coisa, Nath? Não, eu quero complementar, porque eu gosto de falar, às vezes, assim, ó, tá bom, eu entendi a diferença. A proteína colágeno é uma proteína que ela não é completa, né? Ela tem deficiência de alguns aminoácidos, então por isso que a gente sempre prioriza as proteínas, principalmente do whey, né? Quando a gente está falando de produto industrializado, que não tem bebida com proteína de beef protein, né? Eu acho que no mercado ainda não fizeram. Proteína vegetal, às vezes, né? Com a proteína vegetal, às vezes. Não, mas que eu digo de animal, de beef protein, não tem. É basicamente whey, né? Albumina, às vezes. Ah, mas é bebida láctea, é mesmo? Não, mais de barrinha. De barrinha daí, né? Mas, por exemplo, bebida láctea não tem, né? Tipo, de outra fonte que não seja leite, né? Do soro do leite, que o whey vem do soro do leite. Sim. Então, talvez, por exemplo, assim, para quem que seria indicado, ou para quem poderia beber esse body protein? Porque a Equalive, ela é uma marca que ela tem as proteínas em pó também para vender, né? E pessoas que não toleram o whey,
Sim, muito bom falar isso. Podem se beneficiar da proteína colágeno, embora, como sempre, eu e a Paty estamos batendo nessa tecla o tempo todo, você tem que ser um consumidor consciente. Eu estou consumindo, mas eu sei que não é uma proteína completa. Mas ok, mesmo assim eu quero, por quê? Porque eu não tolero whey. Então, eu quero uma opção prática, eu quero uma opção que não tenha derivados do whey, então eu encontrei esse body protein, ok. E assim, Lari, não é algo também, assim, tá misturado com colágeno, com whey, ou só do colágeno, não vai ser né, até porque a gente vai falar aqui mais para frente que isso é um consumo eventual, né? Não é um problema, não é para a gente ficar, eu tô tomando whey, ele tem perfil de aminoácidos incompleto, eu tô tomando colágeno, tem perfil de aminoácidos incompleto, não é um problema. Né? Não é um problema, mas é a questão de ter a informação. Exato. Né? Nosso papel aqui, né, Paty? Exatamente, de saber por que o colágeno junto com o whey, ou só do colágeno, o que a indústria às vezes quer com aquilo, né? Qual o papel do colágeno naquele produto? É somente para quem tem alergia ao leite, não tolera o whey, ou porque está querendo baratear? Né? É ter consciência, mas saibam que não é um problema. Não vai ser um problema, para algo que é eventual. Isso. Então, assim, tecnicamente, quem talvez se beneficiaria? Uma pessoa que quer um produto que não é lácteo, né, na verdade, porque ele não tem nenhuma fonte, né, até lendo os ingredientes, não, ele é água, o próprio body protein, o cacau, a goma, aromatizante, aroma... O Equalive, não. O Nude, né? Ele já mistura, eu não coloquei aqui, mas ele já mistura proteína vegetal, né? Aí as barrinhas aqui, eu imagino que a Collagen Bar, ela também queira tirar derivados de leite. Mas a de baixo não, a de baixo ela mistura. Então ela quer fazer essa pegada do colágeno, sabe? Para pele, tem essa questão ainda do marketing, né? Então é outra muito coisa legal você falar isso. Muito legal você falar isso, porque é justamente isso, verdade. Porque quando a gente pega aquela barrinha e essa da Equalive, a gente vê que talvez tenha uma proposta realmente para aquela pessoa que não pode consumir derivados de leite. Sim. Então, ela tem essa proposta de deixar um produto proteico sem o whey. Sim. A Nude talvez também tenha essa proposta, talvez para os veganos, né, para os vegetarianos. Então, assim, seriam pessoas que não consomem nada de origem animal, então para eles não dá nada com whey, obviamente, porque o whey vem do leite, o whey é animal. O body protein para os veganos também não dá, por quê? Porque eles não consomem o colágeno, nada de origem animal, o colágeno vem de origem animal, então para eles sobra o quê? Proteína vegetal, né? Então vocês vejam que a indústria ela tá sempre o quê? Caçando cliente, né? Sim. Então, eu tenho produto para os meus diversos clientes. Aquela ali da Food Bar pode ser justamente esse o apelo, é aquela galera que é fissurada no colágeno, né? Então, e você vê o próprio nome da marca, Nature, né? Então, assim, mistura tâmara com colágeno. Então, ele quer pegar aquele consumidor distraído que vê que tem colágeno, que vê que tem Nature, que é adoçado. Tâmara, e que é mais saudável. Perfeito. Mas vocês agora já têm a informação para decidir se querem ou não levar um produto desse. Eu não tenho problema com os lácteos, eu não tenho alergia, eu não sou vegano, então por quê? Você pode levar outro, né? Não tem... Que é outro que é muito mais nutritivo, inclusive, né? Que tem um sentido de te dar proteínas de melhor qualidade. Agora, se no seu caso você tem alguma restrição, ok, né? E mesmo quem eventualmente quiser consumir, como a gente já falou, não será um problema. Isso para o consumo eventual, isso aqui não vira um problema. Mas saibam da informação, estejam conscientes, né? Do que vocês estão levando. Perfeito. Então, beleza, a gente viu já a quantidade de proteína e a qualidade da proteína. Agora nós vamos para a quarta dica. Atenção aos produtos zero açúcar, mas que tem açúcar escondido. Só que antes até da gente entrar no zero açúcar, vir com a lista de ingredientes e tem açúcar, já não levem. Isso eu acho, eu nem quis colocar aqui, porque eu sei que vocês já estão conscientes e já passaram. É o basal.
já passaram dessa etapa, mas muitas vezes o açúcar ele vem com outros nomes, né? Então, isso a gente também precisa ficar muito atento. Dois outros exemplos, né? Todos os dois com destaque do zero açúcar ou sem adição de açúcar. Mas lá na lista de ingredientes, amido modificado, né? E aí eu trouxe aqui alguns nomes disfarçados de açúcar que podem vir no rótulo: maltodextrina, melado, qualquer xarope. Às vezes ele vem adoçado com banana, com tâmara, doce de leite, caramelo. É tudo açúcar. Né? E se nós estamos querendo algo de qualidade, um produto proteico, a gente não está querendo nada, a gente não quer uma sobremesa, né? Então a gente não quer levar algo com açúcar, seja ele escondido ou não. Então, atentaram lá a qualidade da proteína na lista de ingredientes, permaneçam na lista de ingredientes e avaliem se tem açúcar escondido ou não. Isso aí é uma informação fundamental para vocês, independente se estão em busca de produto proteico ou não, né? Vocês precisam estar cientes dos variados nomes de açúcar que a indústria esconde, né? Assim, ela disfarça, porque, infelizmente, a legislação brasileira, ela permite essa estampa de zero açúcar para outros nomes de açúcar. E aí a gente precisa ficar atento. Você vai saber disso olhando a quantidade de carboidrato, né? Porque se tem uma quantidade de açúcar, independente se está como açúcar ou não, eleva a quantidade de carboidrato do produto, então atente-se a isso, a quantidade de carboidrato, e ao nome do açúcar na lista de ingredientes. E aí, voltando aqui, Lari, a gente já tinha até falado dessa bebida de 15 gramas lá na frente, por que ela é mais barata? Porque ela tem amido na composição, né? O outro de 25 gramas não tem amido. Então, vejam, exato, a indústria, ela acrescenta ingredientes baratos para mudar o perfil nutricional do produto e para deixá-lo mais barato, né? Então, exatamente, por isso aqui também que a quantidade, a relação proteína-energia dele é pior, porque ele tem amido. Isso reflete na quantidade de carboidratos. E aqui também vale a ressalva para aquilo que a gente falou no início. Lembra que a gente falou que às vezes a mesma marca vai ter produtos muito bons, com lista de ingredientes, tabela nutricional muito ok, para os nossos objetivos, né? Que todo mundo aqui tem basicamente o mesmo objetivo, e vai ter outros produtos que não. Então, aqui está um exemplo claro, né? Que é a marca que a gente mostrou aqui 3 produtos diferentes da mesma marca, e tem muito mais. A IoPro, ela tem uma linha gigante de gigante, né, de lácteos com proteínas, e tem produtos ótimos e tem produtos péssimos, né? A gente não tem pode... produto com açúcar, né? Açúcar, na lista de ingredientes, como segundo ingrediente. Açúcar, sim, mas também tem produtos muito bons, tem iogurtes muito bons, iogurtes proteicos bons. Quem vai fazer essa seleção somos nós, munidos da informação, né? Então, por isso que a gente não traz aqui marcas, né? Pela possibilidade da empresa mudar, mas também por isso, porque a indústria ela quer atender a toda a demanda. Desde o consumidor informado, que busca melhores opções, até aquele que vai pelo que está falando no rótulo e pronto, né? Eu acredito, é isso, ou eu não me importo. E aí ela atende a todo tipo de cliente, todo tipo de consumidor. Essa barrinha aqui da Flormel, ela é, assim, uma barra total de sobremesa, é uma barra de... eles chamam Pro aqui porque devem ter colocado pitadas de whey protein, né? Mas assim, ela tem outras, eu não trouxe aqui, mas tem várias que a gente encontra que vai doce de leite na barrinha de proteína, vai caramelo, enfim. Um monte de açúcar. Um monte de açúcar. Então é isso. Inclusive, Paty, esses nomes que você colocou aqui, que tem a lupinha, os alunos da mentoria têm uma tabela, tem lá no material deles, eles têm uma tabela enorme com todos os nomes para açúcar, está lá na aula do mês passado. E parece complexo, porque são muitos nomes, mas a indústria ela usa muitos os mesmos nomes, né? Então, assim... Verdade. À medida que vocês ficam mais confiantes, né, e mais atentos, vocês vão saber identificar, a lista pode ser enorme, mas vocês já vão bater o olho e saber, ó, amido modificado, maltodextrina, xarope de frutose, xarope de glicose. Vocês vão saber lá, né? Ela não varia tanto,
para esses mesmos produtos. E aí, uma passada de olho na lista de ingredientes, vocês já sabem se tem ou não açúcar escondido. Isso é prática, né? Vocês precisam criar o hábito de olhar rótulos. Não é nada, a partir do momento que vocês têm essas dicas aqui na cabeça, é tudo muito fácil, é rápido, né? E com a prática vai ficando mais fácil. Você simplesmente pega o produto, vira, dá uma olhada e já sabe tomar a decisão se vale ou não a pena para o objetivo de cada um. Perfeito, perfeito. Então, vamos recapitular toda hora. Pegamos um produto, não acreditamos no painel frontal, procuramos a tabela nutricional, avaliamos a quantidade de proteína em relação à energia, que é a soma dos carboidratos e gorduras. Fizemos ali já a decisão se aquele produto é ou não proteico. Baseado nisso, vocês foram na lista de ingredientes e avaliaram a qualidade daquela proteína. Qual a proteína está sendo usada? É whey protein? É uma mistura com colágeno? Tem outra proteína no meio? Continuaram na lista de ingredientes e avaliaram se tem açúcar na lista de ingredientes, como açúcar ou como um outro nome de açúcar dessas variações que a gente falou. E aí eu acho que nisso já dá para tomar a decisão de 99% dos produtos que vocês vão comprar ou não. Não tenho dúvida. Para chegar na nossa dica final, que é muito importante, porque nós estamos colocando aqui dicas de como comprar produtos ultraprocessados, né? E não dá para a gente colocar uma regra de que se é ultraprocessado é ruim. A maior parte com certeza é. Até porque a maior parte ela é rica em açúcar, em gordura e pobre em proteína. Mas a gente não pode generalizar, porque nós temos alguns produtos que são ultraprocessados e que facilitam a nossa vida. O whey protein é um deles, né? Mas mesmo tendo esses bons produtos ultraprocessados, mesmo sendo melhores escolhas, a gente tem que ter em mente que são alternativas para um consumo eventual, né? O mundo ideal, a gente ia basear nossa alimentação só em comida de verdade, né? Minimamente processada, fresca. A gente ia ter a proteína sempre vinda de comida de verdade. Isso é o ideal. Quem pode... Ninguém aqui, a gente não está aqui falando que vocês precisam de barrinha de proteína e vocês precisam de bebida láctea proteica, de forma alguma. Se você vive, você está bem, você está, né, tendo a sua estratégia alimentar e os resultados no seu corpo, na sua saúde, sem isso, vocês não precisam incluir isso na rotina de vocês. Mas a gente vive numa sociedade moderna, cercada de facilidades, né, as nossas rotinas agitadas, e às vezes ter acesso a esses produtos, esses bons industrializados, pode ser a diferença entre conseguir manter ou não um estilo de vida saudável, né? Porque às vezes você está na correria, você vai viajar, eu estou na faculdade, estou no trabalho, e aí você precisa de algo prático. Se você não tem, é ali que você vai descontar no que não deveria, né? Ter acesso a essas boas escolhas facilita, às vezes, a sua rotina saudável. Só que a gente precisa escolher com critério. E é isso que a gente está passando para vocês. Mas, de momento nenhum, eu quero que vocês entendam como sendo o nosso conselho de consumo. Não é o caso, né? Isso é importante a gente pontuar. Porque eles não deixam de ser ultraprocessados, com aditivos, com conservantes, alguns deles, né, como muitos, principalmente as barrinhas de proteína, elas são mais longas, as listas de ingredientes são enormes. Mas, enfim, uma última dica para vocês não criarem necessidade de consumo só pelo fato da gente estar trazendo essas informações. Quem vive sem isso, está tudo bem? Ótimo, né? E aí, com essa quinta dica, o que a gente quer trazer para vocês? E aí aqui foi proposital, né? A própria marca para o próprio produto, para a gente avaliar propositalmente. Entre essa barrinha de proteína e uma bebida proteica, com bons, né, ingredientes, uma relação proteína-energia boa, faça essa troca.
é melhor, né? Você vai viajar, eu preciso de algo prático, hoje eu estou na correria, não leva a barrinha de proteína, que é o que a primeira opção de quase todo mundo é comprar uma barrinha de proteína. Não. Você tem essa opção melhor. É ultraprocessado? É, mas você não vive disso. Então, eventualmente, carregue esse na bolsa. Né? Aqui, olha a barrinha, olha a lista de ingredientes da barrinha, que extensa que com colágeno, com caramelo, a relação proteína-energia muito ruim. Essa é uma opção melhor. A bebida proteica de 25 gramas é uma opção menor. Isso aqui é só um exemplo. Tem maltitol também, né? Maltitol. Que na verdade é um adoçante que eles já conhecem, que a gente sempre fala do mal, né? Então lembrem do maltitol. Tem um impacto glicêmico, né? Então, isso. Para quem é diabético, a gente tem, né? Temos alunos que têm diabetes, então, enfim, às vezes, por ele tá misturado ali junto com sorbitol, e às vezes pode ser que a quantidade seja pequena, talvez o impacto não seja tanto, né, Paty? Mas a gente não sabe também. É a soma das desvantagens. Você não tem, eu não te dou hoje uma vantagem para você comprar essa barrinha de proteína, tendo você outra escolha mais saudável ou menos pior, né? Ela tem um perfil nutricional bem melhor do que a barrinha da mesma marca. E aí, então, troque um pelo outro. Mas, na sua possibilidade, sempre troque este por este. Né? Isso aqui é o principal. Você não precisa viver à base de proteína de industrializado, de ultraprocessado, tendo acesso a tanta proteína boa na comida de verdade, nas carnes, nos ovos, no leite, né? Nos derivados do leite. Então, essa aqui tem que ser a nossa regra, né? A gente saber usar o industrializado, ultraprocessado, fazer boa escolha, né, com os bons critérios, para saber quando utilizá-los. Mas a base da nossa alimentação, ela deve ser a proteína vinda da comida de verdade. Perfeito. Ô, Paty, tu pode voltar o slide ali, que eu queria fazer uma observação, que eu até coloquei em vermelhinho ali. Faço. Verdade, Lari. E a gente tem o resumo também. Isso aqui, ó, eu passei, você... Tá aparecendo aí para você? Tá, não, tá bem bom. Pessoal, quer ver uma coisa que a gente queria comentar com vocês e que é bem importante para a gente analisar os rótulos? Deem uma olhadinha nessa tabela nutricional do Iopro da bebida láctea. Bem embaixo eu coloquei em vermelho assim, ó. Atenção ao zero lactose na tabela nutricional. Glicose está nos açúcares, separada da galactose. O que é isso, gente? Você vai encontrar, e isso é muito comum em produtos lácteos, eles alegarem no rótulo frontal que o produto é zero lactose, tá? Então, se vocês repararem ali nesse produtinho da Iopro, tá bem grande ali, ó, zero lactose, né? Zero adição de açúcar, baixo em gordura. Porque existe também, hoje em dia, né, esse apelo do zero lactose, devido às pessoas possuírem intolerância à lactose. Então, a indústria não é burra, né, aquilo que a gente está falando na aula, ela está achando o cliente, está achando demanda. Só que o que acontece? O que é a lactose, para vocês entenderem? A lactose, ela é o carboidrato do leite, né? Então, ela é basicamente composta por duas moléculas. Uma molécula de glicose, uma molécula de galactose. A lactose, né, essas duas moléculas juntinhas que formam a lactose, quando a gente come algo que contém, o nosso intestino libera uma enzima que vai fazer a quebra dessa lactose para ajudar no processo digestório. Aquelas pessoas que possuem intolerância à lactose, elas têm uma deficiência da enzima que quebra a lactose nessas duas moléculas. Então, às vezes, é aquela pessoa que vai ter distensão gástrica, distensão abdominal, desconforto gástrico, né, Paty? Pode, às vezes, ter diarreia, pode ter dor, a barriga fica inchada, né? É os sintomas clássicos de intolerância à lactose. Então, o que a indústria faz, para vocês entenderem? Se a pessoa tem intolerância à lactose, ela tem uma dificuldade em quebrar a lactose. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a enzima que quebra a lactose dentro do meu produto.
Então, é isso que vocês veem na lista de ingredientes. Então, se você acompanhar comigo, está escrito assim, ó, leite pasteurizado, né, desnatado concentrado, daí proteico de leite, né, leite parcialmente desnatado concentrado proteico de leite. Aí o segundo ingrediente, cacau hidratado concentrado proteico de soro de leite. E o terceiro ingrediente é a enzima lactase. Quer ver? Grifa ali, Paty, com a bolinha ali, ó. Enzima lactase. Então, essa enzima, ela está dentro do produto para quebrar a lactose. Só que aí, quando a gente olha na tabela nutricional, se você reparar, a lactose ali está escrita como 0, ok? Porque a molécula foi quebrada, mas logo abaixo dela tem a galactose, que está ali 2,6 gramas de galactose. E aí, quando você olha para o total de açúcar ali em cima, tá como 5,4. Então, o que é isso? Significa que eu continuo tendo o açúcar do leite, eu continuo tendo, né, a lactose, só que, na verdade, ela tá, não é que ela continua, ela tá quebrada. E isso é importante reforçar, porque muita gente confunde. Acha que pelo fato de não ter a lactose, ela tem menos carboidrato o produto. Mas, na verdade, a quantidade de carboidrato é a mesma. A molécula que está quebrada, né? Ela vai estar separada no rótulo, mas a soma das duas é a mesma se não tivesse 0 lactose. Do produto que tem lactose e do que não tem, a quantidade de carboidratos vai ser a mesma. Que muita gente acha que reduz, né? Mas, na verdade, a enzima só quebra, ela não retira. Exatamente. Quem dera se retirasse. Exato. Então, isso não acontece, tá, pessoal? Então, isso é muito, porque as pessoas... Isso acontece muito, né, Paty? As pessoas pensam que o fabricante, ele retirou a lactose. Não, ele não retirou. Então, ela continua ali com galactose, com glicose. A diferença é que o que o fabricante fez? Ele pré-digeriu para você, para o seu intestino. Né? Então, isso é só uma informação importante que quase ninguém comenta, mas que gera bastante dúvida. Isso mesmo, Lara. Então, para a gente finalizar, nós fizemos um resuminho de tudo que foi falado. Isso aqui eles vão ter acesso, Lara, ao material, né? Sim, com certeza. Estará postado abaixo da aula. Isso aí, isso aqui é o resumo do que a gente falou e do que vocês têm que se atentar no momento da compra, né? Então, primeiro ponto, primeira dica, ter proteína no rótulo não vai garantir que o produto é proteico. O que vocês farão? Esqueça o painel frontal, foque nas informações nutricionais, na tabela nutricional, na lista de ingredientes. A segunda dica, muitos produtos têm mais gordura e carboidrato do que proteína. Cuidado, né? A quantidade de proteína ela tem que ser maior que a soma de gordura e carboidrato para ele ser proteico. Então, é a soma que vocês vão fazer a análise da proporção entre proteína e os demais macronutrientes. Atenção que nem toda proteína é igual. Então, na lista de ingredientes, vocês priorizem produtos com proteína de origem animal, que seria whey e albumina, por exemplo, né? Atenção que muitos produtos são 0 açúcar, mas tem açúcar escondido. Então, atentem-se aos vários nomes disfarçados de açúcar no rótulo, amido, xaropes, maltodextrina e os outros que vocês já têm acesso, né? Vocês têm a lista. Atenção que mesmo as melhores escolhas, elas são alternativas para um consumo eventual. Então, use eventualmente para um lanche, quando não puder fazer uma refeição com comida de verdade. A fonte principal de proteína da sua alimentação, ela deve vir de comida de verdade. Das carnes, dos ovos, dos derivados do leite, né, de origem animal, de comida de verdade. Eu acho que esse aqui são os pontos principais, vocês tendo domínio dessas dicas, vejam que são dicas práticas, fáceis, simples, que não tomam tempo na hora de escolha, mas vocês conscientes da informação, isso agora facilita muito a escolha, né? Vocês vão saber fazer escolhas melhores. E ainda que levem algum produto que não atenda a esses critérios, vocês estão levando de forma consciente.
Vocês não estão gastando dinheiro com algo que não é o que vocês esperavam. É uma escolha consciente. Isso faz toda a diferença no processo de compra. Acho que esse aqui é a nossa mensagem final, né, Lari? Verdade, Paty, é isso aí. Ou seja, aquela máxima que a gente sempre diz: comida de verdade não tem erro, Não tem, né? não tem erro. Não Não tem tem erro. rótulo, não Não se tem perde rótulo. tempo para avaliar isso. É isso aí. Paty, muito obrigada. Foi demais, demais, demais dividir com você essa aula. Pessoal, eu vou disponibilizar o material para vocês logo abaixo dessa aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários que eu respondo, e qualquer coisa também podem perguntar lá no direct da Paty, que ela está sempre bem ativa lá no Instagram. Qual que é o teu Instagram, Paty? Fala para o pessoal aqui. Eu agradeço, Lara, em primeiro lugar, agradeço o convite, obrigada a todos pela atenção, espero de verdade que tenham sido úteis, as informações tenham sido muito úteis para vocês. Estou à disposição para tirar dúvidas, para conversar. Meu Instagram é o @pati.nutrição, Pati, P-A-T-I, nutrição sem acento, e um prazer. Estou à disposição, Lari, sempre que precisar, e vocês também me colocam à disposição para tirar as dúvidas. Eu chamo mesmo. Obrigada, amiga. Pessoal, um beijão para vocês e até a nossa próxima aula.